Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Amados, hoje nós vamos falar sobre o poder da mente. Tudo aquilo que a sua mente absorver, mentalizar, é o que vai descer para o seu coração e é o que vai ser executado na sua vida. A gente já falou aqui sobre a importância de guardar a nossa mente várias vezes através do orando a palavra. Mas a mensagem central que Deus quer trazer hoje é que nós precisamos muitas vezes formatar a nossa mente. Sabe quando o seu celular está carregado demais, está pesado demais, os aplicativos não funcionam direito, de repente entrou até um pouco de vírus, não tem memória mais para poder receber novas fotos, novos aplicativos, né, novos arquivos, então você precisa fazer uma limpeza no seu celular. E como você faz essa limpeza? Primeiro você começa apagando aquilo que você não usa mais, né? Você começa apagando coisas velhas, coisas antigas. Depois você vai fazendo aquela limpeza, né? Verificando, de repente baixando algum aplicativo para verificar se tem algum vírus, né? Baixando algum antivírus. E você vai limpando, limpando até ele estar pronto para receber coisas novas. Da mesma forma é na nossa mente. Eu aprendi isso conforme os anos de experiência e de provação que eu vinha enfrentando. Amados, para o novo entrar na nossa vida, o velho precisa sair. Porque as duas coisas, elas não vivem juntas. Porque a palavra do Senhor fala que Ele faz nova todas as coisas. Então tudo se renova. Até as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, diz a palavra de Deus. Então, para que coisas novas possam entrar, as coisas velhas precisam sair. Da mesma forma, nós precisamos fazer essa limpeza na nossa mente. Limpar e retirar as coisas que nós não usamos mais, coisas que não nos pertencem mais, coisas que não fazem mais parte de nós, coisas que não vão nos levar a nada, não vão edificar a nossa vida, como pensamentos negativos, mágoas, ressentimentos, memórias do passado. Tudo isso precisa ser limpo da nossa mente, para que novas possibilidades possam surgir, para que coisas novas possam acontecer. Deus está falando isso hoje, através do Orando a Palavra, como forma de você e eu refletirmos a importância de sempre fazer essa renovação da nossa mente. A própria palavra fala que a gente tem que sempre renovar a nossa mente e não nos conformar com este século, né? Porque o mundo já é do inimigo. Mas, amados, como assim renovar a mente? Renovar a mente sempre na palavra de Deus, sempre buscando alimentar a sua fé, sempre se enchendo da verdade, se enchendo das doutrinas, né, do Evangelho, a sã doutrina do Espírito, porque assim a sua mente estará sempre preparada para viver cada dia. Ela não vai cair em ciladas, ela não vai tomar decisões estúpidas, né, decisões que não são inteligentes. Pelo contrário, a sua mente sempre estará preparada para as coisas que vão acontecer, para os desafios que virão. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Dessa forma, a gente vai vencer. Se a gente buscar sempre renovar a nossa mente, não tem como, amados, não vencer. Não tem como. Só que quando a gente não faz essa limpeza, a nossa mente ela vai se condicionando e se conformando com as coisas ruins. Esses dias a gente até falou sobre isso. Tem pessoas que se conformam e se acostumam até com o sofrimento. Elas possuem uma mente condicionada na dor. Elas estão há tanto tempo passando por aquela situação, aquela provação, que ela não consegue mentalizar uma mudança. Ela não consegue mentalizar uma perspectiva diferente. Ela não consegue se imaginar em um cenário diferente, a tal ponto que ela só tem pensamentos negativos e destrutivos, e não só sobre ela, mas também sobre os outros. Tem gente que está tão condicionado à dor, está tão condicionado ao fracasso, à derrota, que ele se incomoda até de ver outras pessoas vencendo. Você já conheceu pessoas assim? Que ela está há tanto tempo numa situação de dificuldade, de luta, que quando ela vê alguém perto dela vencendo, a chave girando, a vida mudando, ela se incomoda até com aquilo. E ela julga até
que é errado aquilo que está acontecendo na vida daquela pessoa. E aí vem todos os sentimentos malignos de inveja, de competitividade, negativismo, porque ela se acha naquela condição de dor e ela imagina que todas as pessoas que estão à sua volta têm que estar da mesma maneira. Isso só para eu e você termos noção de como a nossa mente ela é poderosa, tanto para a prática do bem quanto para a prática do mal. Amados, uma mente negativa, ela contamina o corpo inteiro. E ela não só contamina o nosso corpo, quanto interfere também nas nossas ações, nas nossas decisões. E ainda, ela contamina a energia espiritual de quem está à sua volta. Você conviver com uma pessoa negativa, uma pessoa que só fala coisas ruins, só reclama da vida, só mostra insatisfação com tudo, essa pessoa contamina até a sua alegria. Você fica você fica perturbado perto de uma pessoa assim. Mas nós temos aprendido aqui todos os dias a viver uma nova fé, uma fé verdadeira baseada na palavra de Deus. E para viver essa fé, nós precisamos colocar algumas coisas em prática. E uma delas é a renovação da nossa mente. Sair do conformismo da dor. Eu estava conversando ontem com uma amiga sobre isso, sobre a importância sempre de manter a mente renovada. Eu tenho um amigo que ele assim sempre viveu pela fé e a vida dele, ele já passou por muitos desafios, por muitas lutas, mas ele nunca se conformou com a dificuldade. Ele sempre acreditava que Deus poderia fazer o melhor. E por ele ter essa fé, por ele sempre acreditar que Deus poderia fazer o melhor por ele, ele sempre viveu o melhor. Ele viveu uma época da sua vida de muita dificuldade, mas depois a chave girou. E mesmo ele passando por algumas provações, ele sempre vivia o melhor. E a gente olhava para ele e não conseguia compreender como ele conseguia viver sempre o melhor da parte de Deus, mesmo passando por tantas lutas. E aí eu fui compreender, depois de um tempo, analisando o testemunho de vida dele. O segredo estava na fé e na mente dele. Ele não se conformava com uma situação de fracasso. Ele não se conformava com uma situação de derrota. Ele sempre lutava para vencer, porque a fé que ele tinha era em um Deus grande e poderoso que poderia mudar qualquer condição. Então, mesmo que ele passava por provações, ele sempre vencia e a vida dele ia melhorando cada vez mais. De tempos em tempos, quando a gente se reencontrava, eu sempre observava que a vida dele estava melhor. Já tinha subido sempre um nível acima, um patamar acima de prosperidade financeira, de prosperidade espiritual, de prosperidade na família. E eu ficava admirada e eu falava, poxa, eu preciso aprender essa fé. Eu preciso aprender qual é o segredo. E eu pude entender ao longo de anos que o segredo estava na mente dele, na fé que ele tinha. Eu estou falando isso para mim e para você hoje, para a gente refletir que se a sua mente ela tiver condicionada à negatividade, é o que você vai colher, é o que vai acontecer. Aquilo que você declarar é o que você vai atrair para a sua vida. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Se a sua mente não se abrir para novas possibilidades, entender que independente do cenário, que independente das probabilidades, você pode sim viver o extraordinário da parte de Deus, as coisas não vão acontecer. Nada vai mudar, nada vai fluir. Entra ano e sai ano e vai continuar da mesma maneira. E um exemplo que eu sempre leio na Bíblia e sempre falo ao meu coração sobre como quando a gente está condicionado à dor, a gente não percebe o que está diante de nós, é o exemplo de quando Jesus ressuscitou e Maria Madalena foi até o túmulo, aqui em João capítulo 20, a partir do verso 11. Ela foi até o túmulo chorar pela morte de Jesus. Só que quando ela estava lá chorando, Jesus estava lá, mas ela olhou para ele e achou que era o jardineiro e ela não reconheceu Jesus. Olha só, era Jesus. Mas ela estava tão triste pela morte de Jesus, tão condicionada àquela dor,
aquela perda, aquele luto, que ela não reconheceu Jesus. E ele perguntou: mulher, por que você chora? A quem você procura? Ela então respondendo diz: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu levarei. Ela achou que ele era o jardineiro e ele tinha tirado o corpo de Jesus de lá. Aí ele vai, se dirige a ela e fala: Maria. Ele chama ela pelo nome. Aí sim, só depois ela o reconhece. Eu vou ler só até aí. Vou falar só até esse trecho. Quando eu leio essa passagem, eu fico mentalizando. Nossa, ela não reconheceu Jesus, ela caminhou com Jesus, ela presenciou muitos milagres, ela acompanhou Jesus na sua jornada, mas naquele momento ela não reconheceu que era ele. Por quê? Ela estava vivendo a dor naquele momento. Tudo que seus olhos podiam ver era a morte, era o luto. Ela não reconheceu e nem se lembrou de que Jesus já havia dito que no terceiro dia ele ressuscitaria. Aleluia! Mas ela não podia ver. Muitas vezes somos eu e você. A gente só olha para o problema. A gente só olha para a situação. A gente não consegue ver as possibilidades que Deus está gerando na nossa vida, as possibilidades que estão surgindo no nosso caminho para que aconteça uma mudança. E quando a sua mente está condicionada à dor, é só o que você consegue ver e é só o que você consegue sentir. Eu vou trazer um exemplo vivo e claro. Eu passei 2 anos fazendo tratamento de uma neuropatia idiopática degenerativa do braço direito. 2 anos. Eu tomava medicamentos fortíssimos, eu tomava de 4 a 6 injeções por semana, porque o nível da dor era muito grande. Muitas vezes eu precisei tomar morfina no hospital, porque eu saía de casa de madrugada com dores intensas. Era uma dor insuportável, que eu não conseguia explicar. E eu fazia um tratamento muito doloroso, que era o bloqueio do nervo, para poder diminuir a intensidade da dor. E foi esse tratamento, esse sofrimento durante 2 anos. Eu já testemunhei aqui que o Senhor me curou esse ano dessa enfermidade. Mas o que eu quero trazer como exemplo disso é que durante esses 2 anos, tudo que eu conseguia mentalizar e ver era só a dor. Essa dor, ela me afetou de uma forma tão profunda. Gente, eu só reclamava o tempo inteiro. Todo mundo que conversava comigo, o assunto era só a dor do meu braço. Isso alterava o meu humor, eu vivia de mau humor, eu vivia impaciente, eu vivia agoniada, eu não tinha vontade de sair, eu não tinha vontade de passear. Eu não tinha vontade de fazer coisas diferentes na minha rotina, porque tudo era dor. Eu não aguento mais esse braço. Esse braço dói demais. Eu não dormia. Ela acordava de madrugada, eu acordava meu esposo, me leva para o hospital. Eu não estou aguentando a dor desse braço. Tudo bem, fisicamente aquele problema era real e eu estava sofrendo. Mas a minha mente estava condicionada só àquilo. É só aquilo que eu podia ver. E isso afetava tanto a minha fé que eu não conseguia ter perspectivas. Eu fiquei 2 anos sem trabalhar. 2 anos encostada em casa, eu não tinha vontade de fazer nada, eu não tinha vontade de estudar, eu não tinha vontade de fazer um curso, eu não tinha vontade de fazer nada, porque eu estava tão insatisfeita, porque aquela dor, ela me atormentava dia e noite, ela tirava a minha paz. Então, durante 2 anos, tudo que eu vivi foi o negativismo, a murmuração, a insatisfação, o descontentamento e, por muitos momentos, a incredulidade. Eu não conseguia enxergar nenhuma perspectiva diferente da minha vida. Naquele momento eu achava que era só o que eu podia fazer, era cuidar daquele braço e sentir aquela dor. Olha só como a nossa mente trabalha. Deus começou a mudar primeiro a minha mente. Eu percebi que Deus precisava gerar uma formatação na minha mente para que essa cura pudesse acontecer. E foi através de muita oração, foi através de muita libertação na minha mente que essa cura aconteceu no físico. Mas ela não aconteceu primeiro no meu braço, não, ela aconteceu primeiro na minha mente. Porque enquanto Deus não curasse a minha mente, a dor do braço não ia sumir. Sabe por quê? Porque na primeira oportunidade, depois que Deus me curasse, que eu sentisse qualquer coisinha no braço, eu ia falar: ixi, meu problema voltou. Olha só, e aí ia voltar tudo de novo, porque as coisas acontecem segundo aquilo que a gente acredita. Mas Deus curou primeiro a minha mente. E quando a cura se manifestou no físico,
Eu lembro que teve um tempo depois que eu fiz algumas atividades e eu senti um pouco de dor no braço. Na mesma hora eu coloquei a mão e declarei: pelo poder do nome de Jesus, saia. Eu não aceito. Eu já estou curada. Eu já estou sarada. Eu não tenho mais nenhuma inflamação. Senhor, eu já determinei a minha cura. Eu já tomei posse. Eu não aceito essa enfermidade voltar. Pronto. Naquele momento a dor caiu por terra. E depois de lá pra cá eu nunca mais senti nenhuma dor no meu braço. Agora, se naquele momento eu tivesse pensado, ixi, eu acho que eu não fui curada totalmente, olha a dor voltando. Olha aí, o inimigo tinha pego isso aí, ó. Essa palavra tinha entrado no mundo espiritual e tinha gerado um efeito. Porque aquilo que você fala é o que acontece. Há poder nas nossas palavras. Consegue compreender agora o importante, como é importante você declarar coisas boas, declarar coisas positivas, declarar palavras de bênção, palavras de afirmação, palavras de vitória sobre a sua vida, porque é isso que vai se materializar. Então, amados, quando eu lembro dessa enfermidade, eu estava até conversando com uma amiga, ela até falou, nossa, você lembra que você só falava disso? Eu falava, realmente, eu só falava disso. É porque a minha mente só conseguia ver aquilo. Hoje não. Hoje eu pego peso, levanto peso, brinco com os meus sobrinhos, pego eles no colo, eu faço meus crochê, eu tenho as minhas atividades no meu trabalho com as crianças da escola, eu faço tanta coisa e eu não sinto nada. E hoje eu tenho alegria, eu tenho perspectiva, eu tenho energia, eu tenho vontade de fazer coisas diferentes, aprender coisas diferentes. Eu gosto muito de artesanato, eu gosto muito de fazer coisas de arte, eu gosto de fazer, corro atrás, faço. E isso me deu muita perspectiva, porque a minha mente foi renovada. Aleluia! Deus está falando com pessoas aqui. Tem curas que você está aguardando acontecer. Tem bênçãos que você está aguardando se materializar. Mas não começa por elas, precisa começar pela sua mente. Enquanto você não formatar a sua mente, a sua forma de ver as coisas não vão acontecer. As promessas não vão se cumprir, porque você atrai o que você acredita, você atrai o que você declara. As palavras que você manda no mundo espiritual, elas voltam para você, de forma positiva ou de forma negativa, de acordo com aquilo que você declarar. Você consegue compreender o segredo da vitória? Quando eu comecei a compreender isso, muita coisa na minha vida começou a mudar, mesmo eu passando por guerras. E mudou a tal ponto que eu não aceito mais o contrário. Eu não aceito alguém virar para mim e falar assim, ué, mas você vai viajar? Mas você não tem condição. Ué, é sua vida? Você vai comprar esse carro? Você vai fazer isso? Não, eu não aceito. Eu renovei a minha mente, eu sou mais que vencedora. Eu tenho direito a viver o melhor dessa terra. Primeiro porque eu sou herdeira do Senhor, eu sou filha do Deus vivo. O meu Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é Deus de maravilhas, Ele é Deus de milagres. E eu também sou uma mulher batalhadora, trabalhadora e honesta e pago as minhas contas. Então eu tenho direito sim. Eu não aceito mais nem a negatividade na minha mente e nem a minha volta. Nas pessoas que estão perto de mim. Elas podem ser negativas em relação à vida delas, se elas quiserem, é uma escolha delas, mas sobre a minha vida eu não aceito mais. Aleluia! Eu aprendi isso observando as coisas que eu vivi, as coisas que eu passei e testemunho de pessoas que eu conheço. Pessoas que estão até hoje na dor, pessoas que estão até hoje na miséria, pessoas que estão até hoje no fracasso, porque a mente ainda está condicionada nessa situação. Elas não conseguem imaginar uma perspectiva diferente, um cenário diferente, nem na vida delas, nem na vida de quem está do lado. E ainda para piorar, elas ficam frustradas quando vê aquela pessoa vencendo. Porque na mente delas, ela acha que aquela pessoa tem que continuar vivendo a mesma luta, a mesma derrota de sempre. Eu conheço pessoas assim, que acham que só porque um dia você passou dificuldade, só porque um dia você ficou doente, só porque um dia você foi traído, só porque um dia você ficou desempregado, você teve dívidas, você teve seu nome sujo, você não tinha como se manter, se sustentar, você tem que continuar nessa vida para sempre. Você não pode melhorar, você não pode viajar para uma praia, você não pode comprar um carro novo, vestir uma roupa nova. Tem pessoas que têm a mente assim. E pensam sobre elas e sobre a gente, mas você não pode aceitar. Aleluia! Você não pode aceitar.
Nem a negatividade em você, nem nos outros em relação a você. Se a pessoa que está perto de você, ela quer ser negativa em relação à vida dela, ela tem a mente condicionada à dor e ela quer continuar nessa situação, é problema dela. Mas sobre você não. Você tem que começar a declarar e dizer: eu vou vencer sim. Eu vou ter o melhor sim. Eu vou me vestir bem sim. Eu vou ter um bom carro sim. Eu vou viajar sim. Eu vou permitir viver experiências sim. Eu vou ter uma nova vida próspera e abençoada sim, porque o Deus que eu sirvo, ele é um Deus de maravilhas. Aleluia. O Orando a Palavra de hoje quer ensinar a mim e a você a ter uma nova visão. Uma visão de águia, uma mente transformada, renovada pela fé. Uma mente que crê no melhor e vive o melhor. E não mais uma mente condicionada à dor. Então eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são as dificuldades que você está enfrentando. Mas Deus está falando hoje aí, renova a sua mente. Renova a sua mente, muda a sua forma de pensar e as coisas vão começar a se materializar. As bênçãos serão atraídas das regiões celestiais e você vai ver o tanto de coisas boas que vão começar a acontecer. Será se você pode dizer: eu creio, amém, eu entendi a palavra, eu entendi o que Deus quis falar comigo? Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Vamos buscar, amados, a renovação da nossa mente, para que as portas sejam abertas, para que Deus possa gerar grandes vitórias ainda nesse ano de 2024 e que o ano de 2025 seja um ano de colheita, seja o ano da primavera, onde tudo possa florescer e possa frutificar na minha e na sua vida. Essa é a palavra de hoje, espero que tenha falado com você, guarda no seu coração e amanhã nós estaremos de novo com mais um devocional da manhã. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.